O STJ decidiu no incidente de assunção de competência de número 20 sobre a presença de militares transgêneros nas Forças Armadas. Um julgado com certeza muito importante e simbólico mesmo. Mas antes de passar esse julgado aqui, é importante a gente rememorar aqui alguns precedentes do STF sobre o assunto. E a gente teve em 2018 a ADI 4.275, na qual o STF conferiu interpretação à Lei de Registros Públicos, a fim de que seja garantido o direito da pessoa à alteração de seu prenome e de seu gênero nos seus assentamentos, seus registros, né? Dispensando para fazer essa alteração qualquer comprovação de que a pessoa, por exemplo, passou por um tratamento cirúrgico ou por algum tipo de tratamento médico. Portanto, basta a manifestação de vontade. De forma semelhante, alguns meses depois, o STF decidiu o tema de repercussão geral número 761, no qual reafirmou que há um direito subjetivo à retificação registral, que é um direito fundamental. Portanto, basta a manifestação de vontade, né, como mencionei já anteriormente, e a alteração não pode implicar em qualquer tipo de ressalva ou observação no registro, mesmo que se trate de registro feito em cumprimento de ordem judicial, que aí, nesse caso, a ordem judicial tem que ser resguardado o sigilo em relação a ela. Então, o documento não pode fazer qualquer menção à mudança de gênero no respectivo documento, certo? Então, isso foi decidido no tema 761 e na ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, número 26, e no mandado de injunção 4733, o STF equiparou a homofobia e a transfobia aos crimes de racismo, né, até que venha uma lei para dispor sobre isso expressamente. Então, o STF supriu essa omissão legislativa. Outro precedente muito importante é o da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que emitiu a opinião consultiva 24/2017, na qual destacou ao longo do seu texto a identidade de gênero como um direito humano exigível, ou seja, foi na linha aí do que o STF já vinha se posicionando também. E o IAC 20, que foi decidido pelo STJ agora, e foi o motivo de eu gravar esse vídeo, nele o STJ foi enfrentar uma situação que tem acontecido de pessoas transgêneros serem excluídas do serviço militar tão somente por conta de serem transgêneros. Isso porque as Forças Armadas vinham tratando a transexualidade como uma doença, inclusive uma doença incapacitante, o que vinha levando à exclusão da pessoa dos quadros de militares da ativa. E o STJ passou aqui por vários fundamentos, e a primeira coisa que foi feita foi a de esclarecer alguns conceitos sobre LGBT. Sobre isso, eu destaco a existência de uma cartilha do TRF5 sobre LGBTQIAPN+, material esse que eu recomendo a leitura. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. É uma cartilha, que tem aqui o link ao final da página. Por sinal, foi coordenada pela colega Liane Mota, também do Rio Grande do Norte, assim como eu. E é um material bem rico sobre informação de direitos das pessoas do grupo LGBT. Então fica aqui essa recomendação de leitura para vocês. Mas no caso foi mencionado o glossário da Corte Interamericana de Direitos Humanos, glossário esse constante daquela opinião consultiva que eu mencionei anteriormente. E o julgado inclusive menciona que há uma fluidez sobre esses critérios. Então se você tem dificuldade em compreender as definições é porque de fato elas vêm se modificando, certo? Mas vamos lá para alguns conceitos básicos. Primeiramente, sexo diz respeito às diferenças biológicas das pessoas, certo? Então, quanto à definição de sexo, de fato, há uma subdivisão exclusivamente entre homens e mulheres. Outra coisa é a do sexo atribuído ao nascimento, certo? Que vai para além do critério biológico, porque ele já é uma construção social, porque passa pela percepção que outras pessoas têm sobre qual é
o sexo daquela pessoa. Então, na maioria das pessoas, essa percepção vai bater com a do sexo, né, do aspecto biológico. Mas algumas pessoas vão ter mais dificuldade de se encaixar nesse sistema binário entre homem e mulher. Então, o sexo atribuído ao nascimento é esse que as outras pessoas atribuem a outra pessoa, certo? E a gente vai falar sobre isso várias vezes. Por sua vez, gênero já é uma coisa mais ampla, porque é um conceito social, então já não precisa ser necessariamente homem ou mulher. Existem vários gêneros, né, que são construídos na sociedade, e a identidade de gênero, por sua vez, ela é o aspecto interno, ou seja, é como a pessoa se identifica, certo? E isso pode corresponder ou não ao sexo, né, ou seja, a sua condição biológica. Já a expressão de gênero é outra coisa que diz sobre a forma como uma pessoa se expressa em relação a terceiros, que aí tem a ver com maneirismos, roupas, formas de se comunicar, né? Então, a expressão de gênero é a parte externa. Transgênero ou pessoa trans, por sua vez, é a pessoa que expressa um gênero distinto do seu sexo atribuído no nascimento. Portanto, se as pessoas atribuem a uma pessoa que ela é um homem e essa pessoa se expressa como mulher, essa pessoa é um trans. E uma consideração importante é de que o trans ele não precisa ter passado por uma intervenção cirúrgica ou por um tratamento médico. E ele pode se identificar por várias formas diferentes, a depender do caso, como homem, como homem trans, mulher trans, pessoa não binária, terceiro gênero, biespiritual, travesti, queer, entre outros que alguns deles eu não sei pronunciar, não vou me arriscar aqui. Mas enfim, o transgênero é a pessoa que expressa um gênero diferente do sexo atribuído ao nascimento, independentemente de ter passado por tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Por sua vez, o transexual é a pessoa que se sente ou se concebe como pertencente ao gênero oposto ao sexo atribuído ao seu nascimento. De forma distinta, o transexual ele passou por uma intervenção cirúrgica para adaptar a sua aparência física de um gênero oposto àquele atribuído ao seu nascimento. Então, se o transgênero ou simplesmente trans, ele não precisa ter passado por uma intervenção cirúrgica, um tratamento médico, já o transexual é aquele que opta por passar por uma intervenção cirúrgica ou um tratamento médico, enfim, uma intervenção médica para adaptar a sua aparência à sua realidade psíquica, ou seja, adaptar a sua aparência após uma intervenção médica ao gênero com o qual ele se identifica e decide se expressar também. Já o travesti é aquela pessoa que manifesta um gênero que é diferente daquele culturalmente associado ao sexo atribuído ao seu nascimento. Isso pode ser feito de forma permanente ou transitória, como por exemplo apenas pelo uso de roupas, e o travesti ele pode ter passado ou não por intervenção cirúrgica. Então, um travesti não necessariamente ele é transexual, enquanto que ele vai estar dentro do grupo das pessoas trans, como eu mencionei anteriormente, que inclui os travestis também. Por outro lado, a pessoa cisgênero é aquela que expressa um gênero correspondente ao sexo atribuído ao seu nascimento. Por sua vez, orientação sexual diz respeito a um aspecto de afetividade, ou seja, de atração emocional por outras pessoas. Então, independentemente do gênero que a pessoa expressa, ela pode ter atração emocional, afetiva ou sexual por pessoas do mesmo gênero ou não. E isso pode também acontecer de forma exclusiva em relação a um determinado gênero, ou pode haver mudanças também ao longo do tempo. Por outro lado, a cisnormatividade é uma ideia culturalmente estabelecida de que todas as pessoas são cisgênero, ou seja, se ela tem como sexo atribuído ao nascimento que é homem, que ela sempre será homem, e que se a pessoa nasceu homem, vai crescer para ser homem, se nasceu mulher, vai crescer para ser mulher. E a heteronormatividade diz respeito à relação entre pessoas, então, no sentido de que
se considera como normal apenas aquela pessoa que é hétero. Então, a combinação da cisnormatividade com a heteronormatividade gera essa expectativa de que todas as pessoas que são homens nascem para ser homens e se relacionar com mulheres. Então, a primeira parte aí diz respeito à cisnormatividade, a segunda parte diz sobre a heteronormatividade. E tudo que está fora desses conceitos é considerado como anormal. Então, voltando aqui mais especificamente para o caso decidido pelo STJ, a gente tem aqui as normas aplicadas ao caso. Da Constituição Federal, a gente tem os direitos à dignidade da pessoa humana, à igualdade, o direito à não discriminação. Por sua vez, o Decreto 8.727 de 2016 já garante o uso de nome social na administração pública federal como um todo. Por sua vez, a Lei 3.541 de 2017, que alterou a Lei 9.519 de 97, passou a permitir o ingresso de mulheres como oficiais ou praças nas Forças Armadas. Portanto, hoje a gente pode ter pessoas de ambos os sexos, tanto entre os praças como entre os oficiais nas Forças Armadas, o que exclui qualquer tipo de alegação de que apenas homens podem ser praças ou oficiais. Então, no caso, o STJ também citou a opinião consultiva 24 de 17 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, cabendo aqui destacar que essa opinião consultiva fala sobre a despatologização, portanto, a população LGBT ela não pode ser tratada como pessoas doentes, né? E, inclusive, tem esse trecho aqui que eu trouxe, entre aspas, que diz que o reconhecimento da afirmação da identidade sexual e de gênero como uma manifestação da autonomia pessoal é um elemento constituinte e constitutivo da identidade das pessoas. Então, naquela linha que o STF já decidiu também, como eu já mencionei. Também foi citado aqui no caso os chamados princípios de Yogyakarta e de Yogyakarta mais 10, que são princípios que estão dentro de um conceito de soft law, porque, na verdade, eles não são provenientes de normas formais, né? Elas não estão em tratados internacionais, porque decorrem, na verdade, de uma manifestação vinda de um grupo de estudiosos sobre direitos humanos. Portanto, é um documento de origem privada, mas que com frequência tem auxiliado na interpretação. Então, os princípios de Yogyakarta, eles não trazem novos direitos, na verdade, eles são uma forma de se auxiliar à interpretação dos direitos que já são reconhecidos em tratados internacionais. E o STJ citou pelo menos 3 princípios aqui, que eu destaquei. O primeiro é o direito à igualdade, e o direito à igualdade tem também, em decorrência dele, a obrigação do Estado de promover essa igualdade, e tem a obrigação adicional G, constante dos princípios de Yogyakarta mais 10, que diz que os estados devem fazer ajustes razoáveis. Portanto, na medida do possível, os estados devem fazer ajustes nas estruturas, em suas normas também, para melhor adequar as pessoas da população LGBT. O princípio 12 diz que também essas pessoas têm um direito ao trabalho digno, inclusive na polícia e nas forças militares. O princípio 17 diz que também há um direito ao mais alto padrão alcançável de saúde física e mental, o que inclui, portanto, afastar a patologização dessas pessoas. Outro ponto muito importante trazido no julgado foi sobre a visão da medicina, porque o Manual de Diagnósticos e Estatístico de Transtornos Mentais, ou DSM, ele, na sua versão 4, ele colocava entre as desordens psiquiátricas o transtorno de identidade de gênero e o transexualismo, como ele denominava. Ocorre que, agora, com o DSM-5, isso foi classificado como uma disforia de gênero, e a classificação como doença, na verdade, seria um eventual sofrimento decorrente da incongruência de gênero. Portanto, agora, para a medicina, o simples fato de a pessoa não se identificar
com aquele gênero correspondente ao sexo atribuído ao seu nascimento, isso não é uma doença. O que pode vir a ser uma doença é eventual sofrimento decorrente dessa incongruência de gênero, que também tem aspectos culturais, né? Porque muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de ser aceita, inclusive, por familiares, né? E seguindo nessa linha, o CID-11, que é a classificação internacional de doenças, vai ser adotada oficialmente no Brasil daqui a alguns anos, mas ela também já removeu dos transtornos psiquiátricos a situação da ausência de identidade de gênero com o sexo atribuído ao nascimento do paciente, no caso. Então, o STJ citou os precedentes do STF e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eu já mencionei, e enfrentou também alguns argumentos contrários trazidos pela AGU. Primeiramente, o argumento era de que aquela alteração normativa, que eu falei que foi de 2017, que passou a prever expressamente a inclusão de mulheres nas Forças Armadas, né, tanto como oficiais como praças, se argumentou que isso não poderia ser aplicado às pessoas que entraram no serviço público anteriormente. Ou seja, aquela pessoa que, ao se submeter à seleção para entrar nas Forças Armadas, ainda se identificava, se expressava como sendo homem. E aí, após a alteração normativa, essa pessoa decide alterar os seus assentamentos para passar a ser mulher ou qualquer outro gênero com o qual essa pessoa se identifica. E aí foi alegado que essa pessoa não poderia fazer isso, porque quando ela fez o concurso, o edital previa que a vaga era apenas para homens. E aí o STJ disse que isso é incoerente com a lei, que ela deve ter aplicação imediata, independentemente da data que a pessoa ingressou nas Forças Armadas. Situação contrária implicaria, na verdade, numa quebra de isonomia entre as pessoas que entraram antes e as pessoas que entraram depois, né? Também era alegado pela União a questões práticas, como os alojamentos ou banheiros, que às vezes só tem alojamento para homens e banheiros apenas para homens. Como é que ficaria essa situação? E quanto a isso, o STJ disse que cabe à administração fazer as adaptações necessárias e, se não for possível fazer a adaptação, aí tem que ser lotada a pessoa numa unidade que tem as condições para que ela trabalhe dignamente. Então tem que ser feito um esforço para adaptar os alojamentos e banheiros, mas enquanto isso não é feito, a pessoa vai trabalhar naquele local que tem estrutura suficiente para desempenhar suas funções. E por fim, há um argumento sobre disciplina e ordem, e o relator falou nos seguintes termos: tal argumento, embora não explicitado diretamente, merece resposta contundente. A disciplina militar não pode ser confundida com a obediência a preconceitos. Então, diante de todos esses fundamentos, o STJ decidiu que a mudança de gênero é um direito do militar e isso não pode ser causa para reforma ou desligamento do militar, também não pode ser tratado como incapacidade ou doença, o que impede também que ele seja licenciado ou reformado compulsoriamente. Além disso, ele terá direito ao uso do seu nome social, com registro desse nome social nos seus assentamentos. Então, o STJ deu aqui uma ampla proteção aos direitos dos transgêneros. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram desse conteúdo, lembre-se de clicar no botão de curtir e de se inscrever no canal. Também compartilhem com os seus amigos, seus companheiros de estudo e de trabalho. Muito obrigado e até a próxima.